esse horário, é um horário da madrugada, que é mais ou menos em torno das 4, 3 e pouco, 4, 6, né? É um horário muito auspicioso para esses tipos de prática, porque são horários em que as frequências da cidade onde você está, ou do local onde você está, estão mais baixas. A gente usa astrologia para tudo. Sim, mas eu acho, na verdade, muito incrível. Eu acho que são muito mais conectados, né? Com o invisível, que, na verdade, é o que rege o visível, né? Pelo aspecto religioso, porque muitas pessoas confundem. Yoga não é religião, sabe? Mas é uma técnica muito avançada, uma técnica orgânica muito avançada, sabe? De autoconhecimento. Sobre as faixas de horário, que você acordar, ela falou, não é a mesma coisa você acordar às 6 e às 5h45. Aí você fala, nossa, mas são 15 minutos. Não, porque é uma outra faixa de outro dosha. Isso. Tem um outro tipo de energia. Muito comum também é horário da meia-noite, 1h, onde é que essa galera tá normalmente? Na balada. Mas se não tá dormindo, tá acesaço. Tá aceso, né? Tá na balada, porque é um horário pita, que é um horário de empolgação, do fogo. Wake Up Drops. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Wake Up Drops, onde eu trago pequenas pílulas para o seu despertar. Se você ainda não me conhece, eu sou Manuela Telescuri. Sou astróloga e profundo estudante da física quântica e da natureza da realidade. Para vocês que estão assistindo no YouTube, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E nos siga também no Instagram, @ManuelaTelescuri. Lá eu coloco outros conteúdos transformadores por lá. E hoje nós temos um convidado super especial, que é uma inspiração, um mestre para mim. Ele é uma dessas pessoas que teve coragem de deixar para trás a nossa cultura tóxica, cheia de vícios nocivos, e trilhar uma jornada muito mais positiva e saudável. Então hoje nós vamos beber da fonte e entender os benefícios e os desafios dessa escolha. Seja muito bem-vindo, meu querido professor de Ashtanga, Sagar! Obrigado, Manu. Namastê, muito obrigado pelo convite. Tá sendo bem divertido essa parada que a gente vai construir aqui. Essa nova experiência, né? Você acha que só você me tira da zona de conforto? Não, agora é minha vez. Vamos lá, tô pronto. Vamos lá. Sagar, eu quero que você comece contando um pouco para as pessoas. Quem é você, o que você faz? Bom, meu nome é Sagar, né? Eu sou filho de indianos, nasci aqui no Brasil. Sou advogado. Ah, mentira, gente! Aqui, já comecei descobrindo segredo. Ou melhor, fui advogado por um tempo, mas hoje eu sou professor de yoga, né, de uma modalidade específica chamada Ashtanga Vinyasa Yoga, e músico nas horas vagas também. É mil utilidades. E Sagar, antes da gente entrar aqui mais profundamente na nossa conversa, né, que a gente vai falar muito sobre saúde, sobre essa jornada e tal, quero te oferecer uma kombucha, porque, gente, ele não bebe, então Hai Kombucha não é pra você, tá? É pra mim, que amo. Temos aqui a kombucha mesmo, que eles fazem da Puro Verde, que é incrível, orgânica, e também tem o chá. Aqui a gente tem a kombucha de maracujá, tem esse lançamento aqui que é mate guaraná, pra você ficar bem acordado, que eu sei que tua fé você toma. Tá todo dia lá na yoga tomando um cafezinho cheio, ficar torturando a gente. O que mais? Temos capim-limão com melissa e maracujá. Qual você quer? Eu gostei desse aqui, parece interessante. Esse aqui é bom, viu? Fica acordado. Esse aqui não pula igual a kombucha. Que chique. Legal, né? Uma delícia. Esse aqui eu tomei hoje de manhã, tô super acordada. Tremedeira. Finge que é final de semana, tá, gente? Nem vamos falar que é terça-feira ainda. Já tá bebendo. Esse aqui é uma delícia. Ele tem um álcoolzinho de leve, bem de leve. Só que é da fermentação natural deles, orgânico. Eu amo, gente. Substitui um pouco a cerveja por isso daqui. Rosinha, sabe? Bem de menina. Saúde! Tchim. Obrigado. É bom, né? É uma delícia, gente. É muito gostoso. Eu sou bem fã. E aí, Sagar, conta assim pra gente um
pouco da sua rotina, da sua trajetória, assim, como, na verdade, vamos começar por hoje, vamos começar ao contrário, né? Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores e o Sagar, ele tem uma rotina que não é normal, né? Nós aqui, réis mortais lutando pela vida, ele já é um chivão sinistro, todo trabalhado no Golden Milk, é outra rotina. Então conta pra gente, porque eu faço a chutanga com ele às 5 da manhã. É uma rotina exigente, vamos dizer assim, não muito comum, né? O que deveria ser, né? Então, exato. Porque normalmente se tem o desenho de práticas espirituais, práticas de meditação, práticas de meditação e yoga, enfim, né? Práticas que te elevam para uma frequência um pouco mais sutil, né? Que esse horário é um horário da madrugada, que é mais ou menos em torno das 4, 3 e pouco, 4, 6, né? É um horário muito auspicioso para esses tipos de prática, porque são horários em que as frequências da cidade onde você está, ou do local onde você está, estão mais baixas. E o acesso a informações é muito mais claro, é muito mais efetivo. Né? Do que enquanto, por exemplo, você fazer algum tipo de prática nesse sentido, de meditação ou de alguma prática de yoga um pouco mais tarde, após as 8 ou 10 horas, né? A cidade já está funcionando, todo mundo está indo trabalhar, enfim, os ônibus estão passando, o farol está acontecendo, a buzina está acontecendo, o trânsito está ao caos. Então, esse horário é um horário muito auspicioso para você absorver conhecimento, porque está tudo muito confuso, né? Sim. E esses horários da madrugada, onde todo mundo ainda está dormindo, né, as frequências estão mais baixas, fica muito mais o acesso, muito mais fácil o acesso a essas informações, ou esses insights que você pode ter dentro de uma meditação, dentro de uma prática de yoga, por exemplo. Sim. Não, isso, né, porque esses horários, essa prática, ela já existe há milênios, certo? Sim. E a vida não era como é hoje. Não. Então eu acho que a perturbação que a gente vive hoje, assim, faz ainda mais necessário esse tipo de conexão, né? Porque a gente acorda às 7, 8, 9, 10, nessa bagunça, isso perturba muito, né, a mente. E a ideia também era tentar trazer um pouco do que eu experiencio quando eu vou para a Índia, né? Porque as minhas práticas lá são nesse horário. E aí a minha ideia é que no início, quando eu comecei a dar aula de yoga, que faz mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, que eu tentasse trazer isso para os meus alunos. E olha, como é que deveria ser, como é que é na Índia, né? Então, eu comecei a tentar aplicar isso pouco a pouco. Não começava a dar aula às 4 da manhã para as pessoas, assim. Não foi tão fácil conquistar isso, né? Até mesmo para mim, né? Porque também estava nessa pegada de querer entender e como fazer isso acontecer aqui. Lá é muito mais tranquilo, porque quando você vai para a Índia para fazer alguma coisa, você vai especificadamente para isso, né? Então, você não tem outras questões para pensar ou trabalhar, ou coisa. Você vai, por exemplo, fazer cursos de meditação, você só vai fazer isso. Ou quando eu vou para a Índia para praticar yoga, eu só vou fazer isso. Então fica muito mais fácil de organizar, né? Sim. Dá para dormir bem mais cedo, dá para, né? Não conta com a família, né? Que você tem que lidar, saber dar o suporte para a família. Lá nesse momento não tem, né? Ou quando tem outros familiares que fazem esse papel, né? Então, a ideia era tentar trazer isso um pouco dessa realidade do que eu encontro lá para cá. Então eu fui mexendo nos horários pouco a pouco à medida que eu fui dando aula. Então eu começava a dar aula às 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, que para alguns já é muito cedo, né? Sim. E fazer esse pessoal se acostumando levou um tempo. Aí cada vez que eu sentia que o pessoal entendeu, uns 15 minutinhos mais para trás. Aí fazia 6:45, depois passou para 6:30, depois passou para 6:15, depois para 6 horas. Ficou um bom tempo, das 6 horas da manhã. A galera conseguiu adquirir uma certa... conseguiu manter esse horário. Aí depois, olha, vamos tentar dar um outro patamar, 5:45, 5:30. Aí 5:30 eu fiquei um bom tempo, alguns anos fazendo horário 5:30. Porque você precisa aguentar também, né? Não é só a então turma. era isso também, ver se eu ia conseguir aguentar esse tranco ou não. Porque você tem que estar lá todo dia, né? Então, isso foi rolando até chegar uma hora que eu cheguei às 5:15 e
depois cheguei às 5. Tá bom, agora das 5 eu não passo mais. É esse horário que eu vou ficar. Só que aí eu comecei a perceber que algumas alunas, elas precisavam, Saga, não tem como fazer só um pouquinho mais cedo, porque eu tenho que depois voltar para casa, acordar os meus filhos, dar banho neles, café da manhã e levar eles para a escola. Se a gente tivesse uns 15 ou 20 minutinhos antes, eu ia conseguir isso. Aí eu comecei a pensar, nossa, mas será que eu aguento? Eu achei que tinha partido de você. Então, mais ou menos, porque eu tinha essa vontade, só que o meu interno estava dizendo, ainda não. Dá mais um tempinho. Gostosinho, né? Dá mais um tempinho. Aí foi quando eu mudei de escola, né? Eu saí de uma escola e vim para outra, aí que eu apareci na escola onde eu tô dando aula hoje. E eu falei, bom, acho que agora é um bom momento para fazer essa mudança. Já tudo mudando, né? Então aproveita e já... Mas você mudou o horário quando você voltou da Índia da última vez, não foi? Ah, tá, é verdade. Então você ficou acho que um ano... Bom, é verdade. Porque Então, quando já eu tava entrei, planejando, você tá quase entrando. Tava planejando na minha cabeça de ser alguma coisa um pouco antes das 5. E aí veio essas alunas perguntando se poderia. Na verdade, não alunas, foi duas, 3 pessoas pediram. Aí eu falei, porra, mas vim pra 2, 3 pessoas acordamos, podia dormir mais uns 15 minutinhos, né? Mas tem uma coisa dentro dessa história que a gente chama de Dharma. Dharma é o propósito, né? É o propósito, é o que você sente, o que você veio fazer aqui, sabe? E sendo professor durante todos esses anos, me deu uma sensação de que eu encontrei o meu propósito, sabe? E se tem um aluno que está interessado e está querendo vir mais cedo, e a ideia de que isso ocorra mais ou menos nesse período, eu falei, por que não? Vamos fazer. É um desafio para mim, vai ser um desafio para eles também, mas vai ser interessante. E aí foi quando eu pensei, tá bom, vamos começar às 4h45. E isso um pouco depois que eu voltei da Índia, né? Porque lá estava sendo o meu horário, 4h45. Era 4h45? O meu horário de prática era esse. Eu tinha que estar lá esperando para poder entrar, para poder praticar, às 4h45. E aí eu falei, bom, eu já acordava, né? Agora não vai ter grandes questões, assim. E aí eu decidi que tá bom, vamos começar a fazer às 4h45 da manhã. Aí, o que acontece? Dentro dessas 4h45, 4h45, a escola tem que estar aberta pra galera já poder praticar. Eu tenho que estar lá antes. Sim. Porque eu faço todos os meus rituaizinhos, né? Antes de começar a aula, eu peço para as minhas deidades que, por favor, me ajude, que ninguém se machuque, que essa escola tenha uma certa prosperidade, que os meus alunos também consigam as suas conquistas dentro dessa prática. Eu sempre peço isso, né? Tem um templinho lá, você sabe, sim, né? Dentro da sala. Gente, é uma graça. Ele voltou da Índia, porque é um Ganesha, né? É um Ganesha, um Shiva, tem eu falo, super, tô sabendo bem. Tem o templinho, e ele era só de madeira, tinha lá uma estátua e tal. Preciso estudar mais a parte, né, teórica da yoga, tô muito só na prática. E aí, quando ele voltou da Índia, foi tão legal, porque agora tem velas todos os dias dentro do templo, ele enfeitou todo, óleo, né? Foi super legal mesmo, dá mais um outro ar, assim. E a ideia era isso mesmo. E aí, foi quando eu senti que, bom, tem que ser esse horário. Aí eu faço o quê? Eu chego na escola mais ou menos 4h20 lá. Eu abro oficialmente às 4h30. Então, 4h30 é o horário underground. Ou seja, é o horário que não é divulgado, é o horário que só os alunos sabem. Eu vejo também. Porque eu chego às 5h10, mais ou menos. E eu vejo que o pessoal tá longe, assim. Eu falei, meu Deus, o pessoal já tá na parte sentada da série, não é possível. Em 15 minutos. Como assim? Na verdade, a galera já tá lá meia hora antes, né? Ou 40 minutos antes. Porque eu tô lá, 4h30 já tá tudo funcionando, né? Então eu não divulgo esse horário das 4h30. Né? Agora eu não sei como é que vai ser, mas... mas o horário oficial é 4h45 e o horário underground 4h30. Chama underground porque só alguns sabem, né? Sim. E, enfim, aí essa galera chega às 4h30 da manhã e começa a sua prática. E esse horário é um horário, assim, que eu tenho uma inveja
de que como eu gostaria de estar aqui nesse horário praticando. Nossa, sabe que eu já pensei sobre isso Porque várias vezes? Eu pratico depois de vocês, né? Eu pensei nisso. E já tá tudo claro, já tá tudo... É legal você pegar esse período de que o sol tá aparecendo, sabe? O céu tá ficando laranja, azul. É lindo ver isso, Não, sabe? é maravilhoso, gente. Assim, você faz... essa série começa com Saudação ao Sol e o sol tá nascendo. É muito fantástico. Então essa energia você capta. E você só consegue nesses horários, que é o que a gente chama de Brahma Muhurta. Que é o horário de uma deidade chamada Brahma. Brahma, dentro do panteão hindu, são três deidades muito importantes. É uma trindade. Brahma, Vishnu e Shiva. Onde Brahma é o criador, Vishnu o preservador e Shiva o transmutador ou destruidor, né? Para que renove com uma criação, com uma nova criação, com uma nova preservação, com uma nova destruição, e esse ciclo ele não tem fim, né? E Brahma é o criador, então é onde suas ideias criam, sabe? É onde você tem insights, é onde você tem uma propensão com muito mais facilidade disso acontecer. Depois desse horário, não. Entende? Então, por isso que a proposta é interessante, o porquê praticar nesse horário. Eu acho que deu para ter uma ideia. Não, e assim, da minha experiência, né? Porque eu fui também puxando, não estamos nesse nível de 4 da... Porque assim, pensa que ele abre a escola às 4h30. Então, você pensa a hora que ele acorda. Né? Tem isso também. Então, para eu poder estar lá, eu acordo mais ou menos umas 3h15, 3 da manhã. Porque eu acordo, também faço as minhas pequenas cerimônias em casa, antes tomo um banho. Não, primeiro eu tomo um banho depois das cerimônias e depois eu saio de casa. Pedindo proteção, pedindo que tudo aconteça nas conformidades, né? Indiano é muito religioso, mano. A gente usa astrologia para tudo. Sim, mas eu acho, na verdade, muito incrível. Eu acho que são muito mais conectados, né? Com o invisível, que, na verdade, é o que rege o visível, né? Então, a gente utiliza muito essas ferramentas, né? E a gente encara a yoga também como uma ferramenta de autoconstrução, de autoconhecimento, de saber as suas mazelas e como lidar com essas suas mazelas, sabe? Sim. É uma prática que deveria... não pelo aspecto religioso, porque muitas pessoas confundem. Yoga não é religião, sabe? Mas é uma técnica muito avançada, uma técnica orgânica muito avançada, sabe? De autoconhecimento. É onde você aprende desde o início a aprender a lidar com suas frustrações. Sim, porque já tô aprendendo. A gente conversou sobre isso, sabe? Esses sobes e desces que a vida tem, a prática tem a mesma dinâmica. Tem momentos que você tá voando, sabe? Mas tem momentos que você rasteja baixo mesmo. Então, ela te treina. É uma prática que consegue te treinar a lidar com essas situações. Porque muitas pessoas observam a prática da sua maneira mais plástica, né? Daquelas posturas que normalmente o pessoal vê no Instagram, né? Sim. Mas não, o que aquilo te proporciona é entrar numa situação de desconforto de uma maneira proposital para tentar encontrar um conforto naquele desconforto, entende? Ela te treina a sua vida fora da sala de yoga, fora da sua vida lá fora. Quando acontece algum problema em que te desestabiliza, se você existe um treino mental de respiração principalmente, você se acalma e toma as melhores decisões. Sempre as decisões, acho que isso é para todo mundo. Sempre decisões tomadas na emoção, sempre dá ruim. Sabe? Sempre dá ruim. É legal você parar, observar, tentar se sair daquele caos e tentar olhar de longe para ver qual a melhor saída. Yoga te dá isso. Não, e eu comecei a praticar pela internet, né? Vídeos. Aí depois eu fui pra nossa escola maravilhosa. Não sei se pode falar o nome da escola, né? Mas é uma escola maravilhosa, a gente ama. E aí eu comecei com Vinyasa até chegar na Ashtanga. E aí, por que eu comecei? Por causa do horário. E aí depois eu quero que você só aprofunde um pouco o que eu vou falar.
Porque a minha cunhada, ela estuda Ayurveda e ela me explicou isso, sobre as faixas de horário. Que você acordar, ela falou, não é a mesma coisa você acordar às 6 e às 5h45. Aí você fala, nossa, mas são 15 minutos. Não, porque é uma outra faixa de outro dosha. Isso. Tem um outro tipo de energia. E aí, antes até de eu começar na Ashtanga, os momentos em que eu acordava às 5h45 para meditar, o meu dia fluía completamente diferente. Não, isso tem super a ver, porque existe 3 tipos de doshas, né? Doshas são constituições corporais, pode-se dizer dessa forma, falando de ser humano. Mas também existe isso para épocas do ano também, horários do dia também, e momentos da vida também de uma pessoa. Então tem como você pegar isso de uma maneira, fazer um zoom out e ver a coisa com uma dimensão muito grande e coisas pequenas também, né? Então, por exemplo, da questão do horário. Esse horário que a gente pratica, que é das 4 até as 8, um pouco antes, né? É o horário que a gente chama de um dosha chamado Vata. Vata é muito aéreo, são pessoas mais leves, são frequências mais leves, né? E é um horário muito facilitador de absorção de informação, né? É porque é ar, né? Ar é mental. Muitas vezes, na minha época de faculdade, eu acordava na madrugada para estudar. Eu acho que muita gente deve fazer isso também, porque capta mais facilmente, sabe? Depois de um determinado horário, esse horário se transforma no que a gente chama de kapha. O horário kapha é um horário mais lento, onde você fica um pouco mais letárgico, é mais difícil de você se movimentar e fazer as coisas acontecerem. Muitas vezes, isso acontecendo comigo, de que eu acordei, por exemplo, umas 4 da manhã e falei, nossa, tá muito cedo, deixa eu dormir mais um pouco. Aí acordava às 6, 6h30, acordava acabado. E 4 da manhã eu acordei super desperto. Nossa, mas tá muito cedo, não tem ninguém acordado, deixa eu voltar a dormir. E aí eu voltava a dormir, acordava mais um pouquinho mais tarde e acordava super cansado, sabe? E isso tem a ver com esses horários do dia. Então, começa com o horário Vata, depois vai para um horário Kapha, depois passa para um horário Pitta, depois volta para um horário Vata, depois vai para um horário Kapha, depois para um horário Pitta. O horário Pitta, muito comum também, é horário da meia-noite, 1 da manhã. Onde é que essa galera tá normalmente? Na balada. Mas se não tá dormindo, tá acesaço, tá aceso, né? Tá na balada, porque é um horário Pitta, que é um horário de empolgação, do fogo, sabe? Tem super a ver isso. Não, e isso tem a ver com as constituições das pessoas também. Então pessoas são muito magrinhas, sabe? Não, é assim, dá umas viajadas, depois volta, sabe? Isso é característica de Vata. Eu sou super. Agora, os Kaphas são mais densos, ossos são mais densos, né? O cabelo é mais escuro, a pele é um pouco mais escura, uma pele um pouco mais oleosa, né? Os olhos mais amendoados. Essa galera são mais aterrados, mas são difíceis de movimentar, gostam muito mais de conforto, né? Difícil de sair do gostosinho, sabe? Agora os Vatas são os leves, as pessoas... Os Pittas acho que são muita atitude, né? São dinâmicos, são bem dinâmicos, explosivos, sabe? Então são pessoas que não têm muita paciência, sabe? E dá pra ver isso, pela característica do corpo dessa pessoa. Normalmente pele muito clara, olhos muito claros, sua muito fácil, fica vermelho muito fácil, sabe? Às vezes o cabelo vermelho também é característica de uma pessoa Pitta, né? São explosivos, né? Movimenta. Que é horário do quê? É horário quando você está trabalhando. Meio-dia Pitta, onde está acontecendo fogo digestivo, onde a galera almoça, sabe? É o melhor horário para a galera comer, esse horário do meio-dia, 2 da tarde. Porque é o horário que você faz digestão, porque o fogo digestivo está aceso, né? Agora, depois não, né? Então, por isso que não se alimenta antes da prática de yoga, faz jejum, porque é um horário que, se você põe alimento ali num horário que não é interessante para digestão, você vai ficar pesado demais. Você não passa mal, né? Tem essa também, né? Então, tem isso, esses horários são importantes por causa disso. Os tipos de alimento também. Tudo que... Eu sou Kapha, né? Sou um Kapha meio Pitta, né?
E tudo que o Cafa gosta de comer, ele não pode. Então, Ai, que o tortura. Cafa é um dosha que ele consegue sobreviver muito facilmente, assim, as dificuldades, assim, de alimento e tudo. É um cara que consegue ficar em jejum por horas e horas e horas, passa tranquilão. É bem mais de boa. O Pita não. O Pita, se ele fica sem comer, ele fica histérico. Ninguém aguenta. Ele não se aguenta, sabe? O Vata fica aéreo demais, porque o alimento aterra, né? O Vata viaja, entende? Nossa, e eu faço muito. Eu sou super vata. Não, gente, o Sagra falando. Vamos focar na prática? Para de pensar entre as posturas. Várias vezes. Aí eu vejo a Manu. Ô, Manu, entre uma saudação e outra, você precisa de alguma ajuda? Eu posso te ajudar. Não, não tem que pensar nada. Continua aí, velho. Para de ficar viajando. Mas por isso que a Ashtanga é muito maravilhosa. Assim, a Ashtanga não é o que eu gosto, né? Sabemos que Vinyasa é o que eu gosto. Né? Mas a Ashtanga é isso que a gente estava falando. É uma ferramenta, ainda mais para nós, avoados TDAH, assim, é o que a gente precisa para ter foco. E é assim, um pouco dos meus conteúdos aqui, né, da física quântica e etc. O mundo, ele é fractal, né? Ele é uma repetição de padrões, do pequeno ao grande, etc. E os inícios dos ciclos, eles marcam todos os ciclos, né? A energia do ciclo. Então, você acordar de manhã fazendo uma prática que exige disciplina, concentração e repetição, não, mudou minha vida. São os melhores dias da minha vida. Eu saio assim, 6:30 da manhã, eu tô brilhando. Eu estou dando um bom dia para a luz, para os pássaros, para a minha filha. Eu me sinto que eu venci, sabe? Essa dificuldade. Mas não é fácil, né? No entanto que não é todo mundo que aguenta o tranco. Porque o sarrafo é alto dentro dessa prática. Nossa. Mas é o que pra mim também não é fácil, sabe? É difícil acordar todo dia. Então, mas calma aí, que a gente já não contou pras pessoas. Agora conta a sua rotina. Quantas vezes você acorda, que horas é que você vai dormir? É meio chocante. Eu durmo pouco. Mas já digo pras pessoas, isso não é bom. É bom ter o seu horário bonitinho de sono. Mas eu acredito que pelo fato de eu estar fazendo isso por muitos anos, o meu corpo ele meio que se adaptou a essa história, né? A adaptabilidade do corpo é fascinante mesmo. Ele se adapta às situações, sabe? E eu acordo às 3:15 da manhã, 3 horas às vezes da manhã, onde eu faço as minhas práticas meditativas antes, né? Tomo um banho, depois eu pego a minha moto e vou para São Paulo, né? E isso dá mais ou menos uma meia hora para chegar até a escola, né? Aí lá eu chego mais ou menos em torno de umas 4:20, né? E aí eu abro toda a escola, faço as minhas orações ali e abro pra galera vir praticar. E vou dormir. Bom, aí fora isso eu tenho algumas aulas particulares que eu dou durante o dia e dou uma aula à noite, não no mesmo espaço, em outra escola. E eu acabo chegando em casa mais ou menos umas 8:30, quase 8:45. Até eu ver o meu filho, né, botar ele pra dormir, também é moleque, tem 9 anos, assim, mas ele gosta, a gente gosta de ficar junto um pouco, até conversar um pouco com a minha esposa também. Mas é bom, né? Aí eu vou dormir umas 10:30, Jesus. 10:30 mais ou menos, pra acordar de novo às 3. Gente, vocês não estão vendo a Moira que tá aqui atrás. Eu queria ter filmado isso. A cara que ela fez tinha que estar com uma câmera aqui pra minha cara de espanto. Não, mas essa rotina. É loucura. Mas assim, é aquilo que eu disse, né? Quando você encontra o seu propósito, o seu dharma, o seu... qual que é a sua função aqui? Não existe dificuldade que te barre. Você vai. E eu vou feliz, sabe? Eu vou dirigindo minha moto. Nossa, como eu gosto disso aqui, sabe? De acordar esse horário e eu pego Anchieta, né? Eu vou de São Bernardo para São Paulo. Então eu pego todo dia Anchieta. E só tem eu na estrada. Eu falei, cara, como eu gosto disso, sabe? E chego e vejo os alunos, eu vejo a dedicação dos alunos. Isso me move, sabe? Isso eu vejo, poxa... Que legal que isso está funcionando e está ajudando muitas pessoas, sabe? Sim. Eu sempre penso que essa prática, Manu, que é uma prática que te ensina a ser professor,
De tanto você repetir isso, no Ashtanga não existe curso de formação. É com os anos que você vai aprendendo, e esse contato com o professor vai te dando ferramentas de que, olha, você tem capacidade de ensinar isso, porque você repetiu tantas vezes, e tantas vezes tinha seu corpo ruim, tinha seu corpo bom, tinha você machucada, tinha você gripada, tinha você com o dedo quebrado. Você passou por várias situações dentro dessa experiência de anos praticando, que te dá know-how de como ensinar quando alguém chega com um problema que você teve há um tempo atrás, porque você experienciou isso. Sim. Entende? Então é uma prática muito baseada em experiência, não em curso de formação. Não é você sentar lá, anotar, esse aqui é tal asana, esse aqui é todo asana, trikonasana, tem esse triângulo. Você faz, entende? Quando você faz, aquilo incrusta na sua célula, você tem capacidade de ensinar. Entende? Pra você ter uma ideia, para eu começar a ensinar Ashtanga, eu nunca quis ensinar Ashtanga. Eu sempre quis ficar nesse gostosinho e ser advogado. E praticar, fazer a minha prática. Mas me parece que o universo foi me jogando. Olha, cara, não é isso aqui que você vai curtir fazer. Talvez seja isso aqui que você vai curtir fazer. E foi numa época muito conturbada, assim. Eu tinha acabado de casar, minha esposa veio da Índia. E eu trabalhava... Minha mãe é cantora indiana, né? E ela tem um trabalho bem consolidado aqui no Brasil de anos de mantras e músicas devocionais indianas. E o nome dela é Mita Ravindra. Fazer até uma propaganda da mamãe. Pra gente pôr todo mundo. E ela trabalhou a vida inteira com arte, com a música, né? E eu, paralelamente a isso, além dos meus estudos, eu tocava com ela, né? Percussão indiana. Com um instrumento chamado tabla. Então eu sempre estive perto da arte e tudo mais. E aí teve uma época, enquanto eu já estava um pouco mais velho, eu começava a distribuir os CDs dela, porque ela gravava tudo na Índia e trazia para o Brasil, a gente reproduzia aqui e distribuía em várias lojas de produtos naturais e uns mundos verdes da vida, tinha umas coisas assim. Em livrarias, a gente distribuía esses CDs. E aí... foi uma época em que eu comecei, depois de formado, trabalhei ainda um tempo com a empresa da família, depois de advoguei 2 anos, né? 2005 eu me formei, 2006, 2007 já tá, acho que não vai ser isso, não tô gostando muito disso, na faculdade era mó legal, mas na prática, não sei se é isso. E tinha até sociedade com um advogado que foi o meu... que me contratou pela primeira vez e estava sendo... Eu adorava ele, adoro ele. E ele é gente boníssima, Antônio Luiz Tosato, ele. E aí eu falava, não sei se vai ser isso, hein, Tosato? Eu acho que eu vou trabalhar com a empresa da família. Aí eu voltei a distribuir os CDs da minha mãe por um tempo, mas foi uma época em que MP3 começou a aparecer, o Spotify, Deezer começou a aparecer, e aí foi uma... declínio total de venda de CDs, com a indústria de CDs acabou, sim, né? E aí eu tinha acabado de casar com uma indiana, trouxe ela pra cá. Aí eu falei, cara, como é que vai ser isso? Aí foi quando uma amiga que fazia aulas de música com a minha mãe, tem uma escola de yoga, e vagou um horário de uma professora que dava aula na escola e falou, Sagra, você não quer dar aula de Ashtanga aqui no espaço? Aí eu pensei, isso já em 2013, né? Eu falei, será que vai ser isso? Não, vamos começar. E aí foi mó legal, porque deu super certo. Então, assim, era uma escola que não movimentava tantas pessoas e o Ashtanga deu uma dinâmica pra escola ferrenha, assim. Super rolou. E aí eu fiquei por uns bons anos ali. Aí, paralelo a isso, eu fiquei um pouco conhecido nesse mundo do yoga. E aí, algumas pessoas, eu ia substituir alguns professores que iam viajar para os seus estudos, né? E aí tinha um cara, muito gente boa, André Meyer, o nome dele. E ele dava aula numa escola lá na Vila Madalena. E ele falou, Sagar, você dá aula de Ashtanga, né? Ele é todo tatuador, gosta de uns piercings, ele é surfista. E aí eu falei, eu dou aula de Ashtanga sim, André. Cara, você não quer me substituir uns tempos aqui? Eu vou ficar uns 2 meses fora, vou pra Tailândia surfar. E aí... E ele dava aula de Ashtanga. Ele dá aula de Ashtanga.
O Ashtanga, ele pega esse tipo de pessoa. A galera que acha que o yoga é meio zen, pega uma galera super abraça a árvore, no Ashtanga não tem muito disso não. A galera É foco, é disciplina, né? Como é que é? Faca na caveira, o pessoal, sabe? Não, gente, olha, eu é pros fortes, viu? Eu sou, como diz, vou usar uma palavra que o Sagar usa pra mim, eu sou a franga ali da... Porque é pros fortes mesmo. Nossa. Então, e aí o André pediu para eu substituir ele, eu substituí, aí o pessoal da escola gostou e abriram um horário para mim lá. E aí eu comecei a dar aula na Vila Madalena e na Praça da Árvore, aí depois uma outra escola também me chamou, na Vila Nova Conceição. Aí eu fiquei nesse circuito, né? Não, era loucura que eu fazia, gente. Eu dava aula das 6 da manhã, mais ou menos, e até às 10 horas da noite. Meu senhor amado. Eu vinha de carro para São Paulo, eu tinha uma bicicleta elétrica. E de escola em escola eu ia, além de fazer a minha prática. Eu nunca deixei minha prática de lado. Você sempre fez todos os dias menos domingo e nas duas? Isso, todos os dias. Só talvez eu parei alguns dias porque eu estava doente, alguma coisa assim. Mas nunca deixei de fazer minha prática. Minha prática é o que me fortalece. É o que... Quando eu não pratico, mano, eu não me reconheço. Eu viro bicho, eu brigo com todo mundo. Eu sou um cara insuportável, sabe? A prática me traz uma calma, e uma paciência. Eu sinto isso. Eu precisava praticar um pouquinho mais. Não, mas é muito incrível. Não só no... Porque às vezes eu faço uma vinhaça lá na escola e tal. E o que é legal, sabe? Sim, é bom também para ter outras posturas. Exato. A única coisa que eu acho que tem que estar alerta para as pessoas é que o Ashtanga tem uma característica de cristalizar muito a mente das pessoas. Se você não tem um bom professor que esteja por trás te dando um suporte para você não ser tão cristalizado assim, aí é ok. Mas se você tem aquele professor que é aquele tão ferrenho que não sabe... Não existe exceções, sabe? É uma pessoa muito sisuda. Isso transforma também o aluno, sabe? Que também transforma numa pessoa sisuda. Ou, muitas vezes eu já vi isso, de professores tão rígidos que faz com que esse aluno espane. Sim. Sabe? Não quer saber de yoga mais na vida, porque surtou com esse tipo de prática, sabe? Agora, se você sabe trabalhar com moderação, acho que tudo, né? Trabalhar com moderação, com calma, saber os limites desse aluno, se dá pra puxar, não dá pra puxar, sabe? E ter essa sensibilidade, eu acho que essa prática só tem a agregar a vida das pessoas, sabe? Não, eu acho que as pessoas deveriam até... se bem que agora está começando, na escola da minha filha tem como matéria, assim, uma aula à parte, yoga, porque é algo que não é muito mais do que o físico, assim, eu noto quando eu tô quase do meio para o final, tanto da série, da Ashtanga ou no Vinyasa, etc., sempre me dá uma sensação, vem um boost, assim, de prazer, eu penso, né, desculpem o palavrão, mas é sempre assim, puta que pariu, que bom que eu vim, sabe? Porque parece que revive um fogo mesmo interno e de clareza mental. Aí eu queria, como a gente falou aqui no começo, o Sagar tem uma rotina e um tipo de vida, de ritmo um pouco diferente de nós, réis mortais. Como que você sente que isso altera e afeta a sua clareza mental, a sua mente, as suas decisões? Porque no final, eu acho que isso... Lógico, o corpo é super importante que ele esteja saudável, etc. Mas eu gosto muito de ligar isso com os padrões mentais. Porque um corpo doente é uma mente doente, sim, né? E vice-versa. Como que você sente, assim? Porque é difícil atravessar esse portal... Principalmente porque é uma vida de muito prazer, né? A vida de acordar tarde, de se intoxicar, de comer o que quer, de poucos exercícios. Conta de quem tá do outro lado. Como que você se sente? Bom, eu meio posso dizer que eu vivi um pouco disso, né? Antes de encontrar a prática como uma ferramenta de construção pessoal, de autoconhecimento. Não, pra você ter ideia, mano, vou até relatar uma coisa. Eu fazia parte do membro do whisky. Nossa, o whisky. Gente, assim, ó, um parênteses. Se você for beber, meus conhecimentos espirituais aqui, não me odeiem, tá? Mas assim,
Gente, evitem os destilados. Assim, o uísque, assim, pra quem bebe sempre, vai, entorna a garrafa. Eu conheço gente que bebe uma garrafa e meia. Olha, então. isso faz mal mentalmente, fisicamente e espiritualmente. É muito pesado. Prefiro Então, o que os acontecia? fermentados. E aí era o quê? Isso na época da faculdade, ou talvez um pouco depois também. Adorava mesmo. Indiano gosta de whisky, mano, mesmo. Nossa, muito. Eu Então, não sabia que tinha essa nossa. ligação. E aí eu fazia até parte desse membro do clube do whisky, acho que era Johnny Walker. Nossa, é forte, é muito E a gente forte. se encontrava toda semana, galera, pra beber os diferentes tipos de whisky que compõem, fazem um blend dos whiskies e tal. A gente curtia essas coisas. Mas aí eu ficava muito mal depois. E não me ligava. É pesado. Não me ligava, assim. Não digo de ressaca, não. Não bebia pra cair, assim, mas eu ficava mal, energeticamente irritado. falando. Pra mim, vai na irritação. Eu fico muito irritada depois. E pra mim, o yoga, ele foi também um aspecto de resgate de origens, sabe? Pra mim, ele tocou muito nesse sentido, porque é por causa do yoga que eu visito minha família na Índia hoje. Eu não ia, por si só visitar a minha família. Porque eu nasci aqui, né? Nasci no Brasil, assim, não tive muito contato com os meus primos, com os meus tios, até mesmo com os meus avós, porque era uma época difícil de poder viajar sempre, as passagens sempre muito caras e tudo, então não rolava de ir sempre para lá. Então, acho que nessa época da minha adolescência para a fase adulta, eu devo ter ido umas 3 vezes para a Índia. E isso me manteve uma certa distância dos meus primos e tudo mais. E quando eu comecei a praticar yoga, e no início eu bebia e praticava yoga também, né? Nos dias seguintes que eu praticava, eu me sentia muito mal. Assim, muito de se sentir mal mesmo. E a prática sempre me alertava, olha, faz um teste, fica um dia sem beber e aí pratica, vê como é que você sente. Depois um dia você bebe e depois você pratica para ver como é que você sente. E aí eu fui utilizando o meu corpo como um laboratório para ver qual que é a real desse negócio, qual que é essa parada do yoga, porque para mim era um aspecto físico só, mas ele mexe muito com seus aspectos energéticos, várias camadas de energia que você tem no corpo, né? Então eu começava a fazer esse teste, o dia que eu bebia vinho, depois eu praticava, era difícil, mas ia. Aí um final de semana que eu não bebi, aí na segunda-feira eu pratiquei, uau, e eu não percebia, às vezes não ligava aqui. Pô, mas eu não bebi, será que é por causa disso? Ou com um tipo de alimentação também. Eu parei de comer carne muito cedo, com uns 13 anos de idade, né? Mas existem outros alimentos que intoxicam, e açúcar é um exemplaço disso, sabe? Então, nos dias que eu comia um doce, depois eu ia praticar, e aí eu falei, pô... E aí, o que é legal do yoga? Ele te dá senso crítico. O que é interessante você pôr pra dentro ou não, entende? Então eu comecei a analisar, pô, bebida é uma coisa que não ajuda muito nessa prática, que tem um quê espiritual por trás, sabe? Esse tipo de alimento também não ajuda. E aí eu fui fazendo um teste mesmo, eu mesmo, fazendo os próprios testes. E aí eu percebi que alimentos mais saudáveis, por obviedade, te dá uma facilidade de prática, deixa o seu corpo muito mais flexível, deixa você um pouco afastado de toxinas, e isso possibilita os alcances das posturas aonde são mais difíceis de você chegar. E esse é o trabalho que o yoga começa a fazer com você. Ele te dá senso crítico, te dá consciência, o que te faz bem, o que não te faz bem. Outra coisa, relações com pessoas também interferem muito na prática. Relações tóxicas, e aí depois um dia você vai praticar, tá ferrado, vai ser ruim a prática. Olha a sutileza. Começa né, a chegar nesse ponto, né? De o que você ingere, o que você come, o que você bebe, o tipo de relação que você tem no trabalho, com sua família, com seus amigos. Você começa a... uma vez eu disse para algumas pessoas que é como você mudasse a frequência de uma estação de rádio. Você tá tocando uma música e aquela música às vezes não faz mais sentido para você, você só troca a estação. Não que aquela estação onde você tava era ruim ou bom. Isso é subjetivo, né? Isso cada um tem a sua história, sabe? Cada um sabe o que é bom, o que é ruim para você. Mas você só muda a estação. Então você começa a vibrar em outra frequência. E aí que é o rolê que é legal, você começa a perceber isso. Falei, pô, isso aqui me faz muito melhor
do que aonde eu estava. E hoje eu vejo que aonde eu estava e aonde eu tô tá muito melhor. Entende? Então, você acaba sendo o seu próprio filtro. Entende? E deixa eu te perguntar, dentro da sua experiência entre alimentos, bebidas, etc., tipos de alimentos, o que você acha que mais prejudica? A carne, com certeza. Carne? Carne. Nossa, esse pra mim é o mais fácil de largar. Não, então, Eu como já bem pouco hoje. Eu sinto isso Você acha que mais que o álcool? Mais que o álcool. Olha! Porque isso é um papo meio vegetariano e tudo, mas na Índia a gente entende o quê? Quando você ingere um alimento que vem de uma origem de uma violência, né? Você ingere essa violência. E no campo quântico, né, essas energias, elas estão absolutamente conectadas, né? E às vezes você precisa soltar isso, né? E onde você libera isso? Às vezes é na família, às vezes é briga com o filho, às vezes briga com a esposa, briga com o marido, com os seus amigos. Você precisa soltar essa energia de alguma forma, entende? A prática, ela também é um mecanismo de captação disso, de você saber absorver isso, sabe? Por isso que as pessoas, não só yoga, tá? Essas práticas orientais, elas têm um benefício gigantesco, sejam artes marciais, seja tai chi chuan, seja a própria meditação, tem o condão de te dar essa possibilidade de saber lidar com essas situações, sabe? Só que pra mim o yoga faz muito sentido por causa do movimento que aquilo tem. Tem pessoas que não gostam de se movimentar muito, mas o Ashtanga, ele te dá esse dinamismo. E outra, ele te dá independência, ele te dá autonomia. É uma prática que te ensina a andar sozinho. Entende? É verdade. Então você não precisa sempre de alguém falar pra você o que você tem que fazer. Porque quando você entra em contato com você mesmo, essa prática é o caminho. Ela te dá todo esse aval e todas essas possibilidades de você se escutar. Porque, por exemplo, é legal, Vinyasa ou Hatha Yoga, é legal. Mas ela não te dá esse mecanismo de você se escutar, porque você sempre está prestando atenção no que o professor está fazendo. Você tem que copiar, às vezes, o que o professor está fazendo. Essa prática, por ser uma prática que tem uma série fixa, tem dia que você está bem, tem dia que você está ruim. Mas você se escuta, entende? O lance é aprender a se escutar, porque é dali que você tira soluções. Sim, e você sabe que numa dessas... Uma vez você me falou uma frase que, assim, que me marcou muito, assim, essa prática é diferente. Não é uma prática onde a prática sempre muda e você é o mesmo. É uma prática onde a prática é a mesma e você é que muda. Isso, pra mim, assim, caiu como um raio, porque daí eu comecei a falar, gente, realmente é um espelho pra você se perceber nessas variações, né? Pra mim hoje é muito claro, quando às vezes eu faço um super esforço, eu vou dormir tarde, bebo vinho, no dia seguinte eu prefiro ir do que não ir, mas é um caos. Aquilo que às vezes eu escrevo para os alunos, isso acho que até você recebeu, de que qualquer atividade que te eleve para patamares mais sutis de energia vai ser difícil, não vai ser fácil. Qualquer coisa que te aprimore como pessoa, seja para você ou seja para terceiros, né, vai ser difícil. Sim, até porque a gente vive num momento, né, no planeta que a vibração tá muito baixa, né? Puxa a gente muito para baixo, tá tudo muito tóxico, né? O universo quer que você fique do jeito que tá, ele não quer mudança. Você precisa mudar, e essa resistência você precisa ultrapassar. É isso que faz almas serem mais elevadas, outras almas com um pouco mais de declínio. Não vem de graça, né? Essa que é a verdade. Não vem de graça, não vem. Então precisa ter esforço, precisa ter dedicação, precisa ter disciplina, precisa ter perseverança, devoção, sabe? É o que eu falo para os meus alunos, de que o aluno, às vezes, muito preocupado com a estética da prática, de colocar pé atrás da cabeça, de ficar umas posturas mirabolantes, que você vê no Instagram, essa prática não tem nada a ver com isso. Existe um épico indiano chamado Bhagavad Gita, que é uma história muito maluca de uma guerra que acontece. Nem vou dar muitos detalhes, porque seria tópico para um outro podcast. Isso. Mas tem um momento em que Krishna, que é uma das deidades indianas, aparece para Arjuna. Arjuna é um guerreiro, né? E ele está prestes a lutar com todos os seus familiares. Várias coisas aconteceram para aquilo estar posto daquele jeito, de ele lutar contra os tios, primos,
professores. E ele tem que lutar essa guerra, né? E aí Krishna explica para ele o que é Dharma, o que é Karma. Tem todos esses aspectos, umas nomenclaturas indianas a respeito disso, mas ele fala o seguinte, que Arjuna, quando ele vê os seus primos e seus tios e seus professores, ele abaixa a arma. Eu não posso lutar contra eles. Eu aprendi a minha vida inteira com essas pessoas. Como é que eu teria capacidade de lutar e matar essas pessoas? Aí o Krishna ele fala o seguinte, por que você está tão preocupado com o corpo, sendo que o corpo é uma realidade que vai ter o seu fim, né? Você está deixando de aplicar o seu Dharma, que é o seu propósito, porque você nasceu um guerreiro, você está deixando de lutar por causa do medo de matar os seus próprios familiares. Então ele diz o seguinte, por que você está tão preocupado com algo que está fadado a ter o seu fim? Né? A alma é eterna. Sim. Né? Você se pôs desse lado, eles também se poram do outro lado, isso teve um karma que isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Agora, você não pode fugir da sua essência. Né? E aí eu digo para os meus alunos que por que você está tão preocupado em colocar o pé atrás da cabeça, sabendo que o seu corpo vai ter um fim, e isso não vai conseguir mais. Vai chegar uma determinada idade que você não vai conseguir colocar pé atrás da cabeça. Mas a sua determinação, a sua resiliência, a sua disciplina, a sua devoção para chegar até aqui, é isso que permanece. E é isso que você consegue ensinar para os seus descendentes. Sabe? É isso que você consegue, porque muitas vezes, se você quer ensinar yoga para o seu filho, por exemplo, talvez ele não consiga colocar o pé atrás da cabeça porque tem um corpo muito rígido. Isso tem a ver com flexibilidade das pessoas, né? Sim, para as pessoas vai ser super fácil, né? Faz com assim. Exato, mas o que isso significa? Mas aquela resiliência que você vem todo dia, acorda esse horário, não é fácil, mas você estica seu tapete, está lá, você está mantendo a sua disciplina, a sua devoção, a sua dedicação, a sua resiliência. Você está doente, você está lá, você está com o dedo quebrado, você está lá. Isso é o que conta, entende? Não é se você põe o pé atrás da cabeça e coça o nariz. Sim. Caguei para isso, eu falo mesmo para os alunos, entende? Isso não é importante. Se você só abrir o seu Instagram e você vê, entende? Que é tão bonito e belo e as pessoas correndo atrás dos seus likes, entende? Mas aquilo não importa. Entende? Não, é realmente sobre a jornada, né? Tem até um simbolismo muito grande mesmo da gente, porque hoje a gente quer muito resultado pronto ali, a foto, o resultado final, mas e se a gente não quer abraçar muito a jornada, né? A resiliência, o esforço que leva, ou às vezes até para chegar muito antes disso, né? Já não é, a jornada não é valorizada hoje em dia quase, né? Eu sou muito, às vezes, criticado por alguns alunos que, Sagar, você deveria postar essas coisas, e eu acho que isso é um desserviço que você faz pro yoga, sabe? O yoga é uma prática muito sagrada, mano. Ele deveria ser cuidado de uma maneira muito mais, com muito mais amor, muito mais carinho, muito mais devoção dos professores, sabe? Aí muitos falam que é uma forma de divulgar. Acha outra forma de divulgar. Raramente existiu alguma postagem que eu fazia, posturas e tudo mais. Tem super pouco mesmo. Eu não faço isso, porque pra mim isso é muito sagrado. Eu vi uma vez só numa propaganda, assim, na verdade uma divulgação de um trabalho que ia ter na nossa escola. Então, mas às vezes... Mas só, única. Isso pra divulgar talvez o trabalho, no sentido de, olha, vai ter um workshop tal, vai ter uma aula tal... Ok, a gente não, faz sim. Mas a galera... E que é importante também. A galera tá todo dia postando ou gravando suas práticas e mostrando para as pessoas. Não, só que é muito engraçado, eu vou contar pra vocês. Porque tem muitos alunos lá na escola que deixam o celular gravando no time-lapse pra fazer, né, mostrar e tal. O Sagar chuta o celular. Grava na aula dele pra você ver. Não deixo. Ele não deixa. Eu não deixo. Pra mim isso tem que ser tira uma muito... fotinha, olha, estou aqui às 5 da manhã. O que eu quero é que as pessoas tenham mais carinho com isso, sabe? Com muito mais... É sagrado. Não, e presença também, porque eu acho que essa coisa do vídeo, do divulgar para as mídias sociais, Exato. Traz muito a atenção para fora e te rouba muito o
o aqui e o agora, eu Exatamente. comigo mesma, fazendo a minha... Ai, mas será que tá bonito? Será que tá bom no Exatamente. vídeo? Será que tá pegando o fulaninho de trás? Isso te distrai muito. Eu sei É. porque eu já gravei, sei como é. Não, exatamente isso. Isso traz outro propósito para a prática, Sim. sabe? É uma coisa muito mais interna, uma coisa sua, é sagrado seu, guarda com você isso, sabe? Distribui para pessoas, poucas pessoas, sabe? Para os seus alunos, entende? Isso é um cuidado que o guru precisa ter. O guru na Índia é professor, né? Guru espiritual, essa viagem toda que tem no Ocidente, mas a gente tem muito respeito pelo guru, sabe? E se o guru falou, tá falado. Então o meu professor, ele não gosta de... Apesar de que ele gosta de gravar muitos outros, né? Ele fazendo as aulas dele e tudo, mas dificilmente tem ele se mostrando e fazendo, se exibindo, mostrando a prática. Né? Hoje a gente tá muito na era do exibicionismo, né? Do eu. Cara, self. e aí perde o propósito, né? É outro rolê. É outro rolê. E já tivemos muitas coisas aqui ao longo da nossa conversa. Eu acho que né? todo mundo deveria praticar yoga, isso sem dúvida. Nossa, Sabe? não, mas é sério, gente, muda a Seja vida, muda a qual- minha vida. Seja qual prática for, não interessa, começa. E aí, à medida, você vai descobrindo o que pode tocar seu coração, entende? Porque tem algumas pessoas que, primeiro, te traz um apaziguamento mental gigantesco. Então, essas flutuações da mente te dá uma abaixada na bola e você consegue observar por cima você não fica naquela quebradeira da onda, sabe? Toda hora. Uhum. Você vai lá pro fundo e você começa a observar as coisas com um pouco mais facilidade, só curtindo o wave da história, sabe? Yoga te ajuda, é uma ferramenta para isso, sabe? Te ajuda E outra, dentro dessa prática, vários questionamentos que eu tive, respostas apareceram na minha prática, É verdade, posso dizer isso também. sabe? Apareceram Aconteceu na minha isso prática. comigo, muitas Você vezes. faz por esse caminho ao invés desse caminho. Aí a coisa fica muito mais fácil de entender, sabe? Não, e eu quero até deixar assim, outro comentário sobre isso. Eu sou super TDAH real. Eu já fui em 3 psiquiatras. Verdade. Não, vocês não sabem a bagunça que é aqui dentro. O desafio que é viver dentro do meu corpo encarnado. Nossa, e assim, os 3 psiquiatras falaram assim, você tem um quadro clássico de TDAH. Bem significativo. Só que eu tenho uma capacidade de aprendizagem fácil, então isso disfarça um pouco, mas eu só consigo viver fazendo tudo o que eu faço porque eu entrei um pouco nesse caminho. Então, eu consigo me organizar dentro da bagunça porque a prática me ajudou um absurdo. Tanto que os dias que eu realmente produzo e que eu consigo deixar a agenda em dia, são os dias que eu vou na Ashtanga. Eu acordo às 5 da manhã, 4h44 toca meu despertador. Pratico e volto, isso realmente acomoda, inclusive, um quadro que é patológico. Assim, eu já tive esse diagnóstico, ninguém discordou. Inclusive, uma amiga minha também, que é psicóloga, ela fala, amiga, assume o seu diagnóstico. Só que eu não tomo remédio. Não sei se eu deveria, ainda nem vou dizer aqui para as pessoas, vocês devam tomar, não é sobre isso. Eu ainda estou em fase de estudos, porque a prática ainda me segurou muito, assim, de entrar numa medicação que é forte, né? Eu acho que tem muito a ver com a maneira como os hormônios são liberados nessa prática. Quando você movimenta o corpo, rola uma liberação de hormônios, de sensação de prazer e tudo, que qualquer atividade esportiva te produz isso. Mas eu acho que quando você pega essa prática, é uma prática que é tão maluca que você está no mesmo lugar durante 1h30, mais ou menos. Entendeu? Não sai em cima do seu tapete. Então existem posturas onde você torce o corpo, onde você massageia seu baço, massageia seu rim, seu pâncreas, posturas que te possibilitam isso, e a liberação da qualidade desses hormônios é muito primorosa, sabe? É muito eficaz, funciona mesmo, sabe? Por isso que muita gente, quando sai numa prática de yoga, tá zen, assim, sabe? Tá tranquilão, sabe? Porque eu acho que é a quantidade e a maneira como esses hormônios são liberados na corrente sanguínea. E eu queria até que você contasse um pouco do seu histórico de experiências, porque já aconteceu comigo, e eu vejo que pode acontecer, assim, que
é comum a pessoa... Porque no corpo ele guarda emoções também, né? E como o yoga torce muito, libera emoções. Eu já chorei várias vezes, sem nem saber porque eu tava chorando. Então, existem algumas posturas que, por exemplo, principalmente o que abre o peitoral, onde você se fecha, se guarda, né? E protege, né? Com a casca grossa das costas e tudo. Então tem gente que tem uma rigidez para conseguir abrir o peitoral e quando consegue fazer isso, chora. Né? Chora porque, primeiro, existem posturas que te deixam muito exposto, sabe? E você trabalhar isso diariamente, né? Você vai treinando isso, sabe? Saber lidar com essa exposição. Onde, quando eu posso, quando eu não posso. Do que sempre se ficar guardada ou guardado, né? Então são posturas que te possibilitam isso. Então pessoas que têm amarras na vida, que deram problemas e traumas, é uma prática que te ajuda num aspecto psicológico ajuda muito mesmo, porque você vai treinando isso. Não, pra você ter uma ideia, mano, eu era um cara tão loucão, assim, que se alguém me fechava no trânsito, eu mudava o meu percurso pra fechar aquela pessoa. Nossa, eu não cheguei a ser essa pessoa. Nossa, eu era tão insano, assim. Eu ficava brava, mas nem tanto. Caramba, Ságara. Não consigo ver isso em você. Olha como você mudou. Mano, foi muito. Tem que ver perguntar pra minha esposa, tadinha. Ela que sofreu comigo. Ela é uma santa. E ela via isso em mim. Sabe? Pode praticar mais esse yoga aí, cara. E aí, com a intensidade das práticas e desses caminhos indo pra Índia, ficando um tempo lá, mudei completamente isso. Hoje alguém fecha na namastê, vai aí, velho. Deus te abençoe. Então isso me ajudou muito pra lidar comigo mesmo, sabe? Saber lidar comigo. E quando aparece uma situação de desconforto, calma. Até mesmo quando algum aluno ou às vezes tá numa situação e instrui, calma, velho, calma, relaxa, respira, né? A gente não respira então, no isso dia a dia. Muitas vezes acontece enquanto existem algumas posturas de torção onde a pessoa não respira, e quando ela respira, ela consegue relaxar, o corpo vai. Então você entrando em contato com isso todo dia, você aprende, porque a gente precisa da repetição, né? Não, exato, mas é por isso que eu tô no Ashtanga, porque, como o Ságara falou, é uma série fixa, não muda. É muito desafiador para minha mente, que sempre quer... Eu tenho muita necessidade de mudança, eu tenho muita dificuldade de me manter firme num caminho. Eu já mudei de trabalho, se eu já falar o que eu já fiz. Eu já fiz 12 casamentos, já vendi roupa, já trabalhei no mercado financeiro, me formei na GV, né? Trabalhei em controladoria, milhões de coisas. Então eu tenho dificuldade de manter o caminho. E aí, essa é uma prática que tá me ajudando muito a me manter no meu propósito, sabe? Pô, que legal. Não, eu não largo mais, assim, vai ser difícil. Eu só se, sei lá, conjunturas externas. Tinha alunos que mudaram drasticamente seus empregos. Empregos que estavam super florescendo. E quando encontrou essa prática, eu uma vez tenho um amigo chamado Léo. E ele era piloto de uma companhia aérea. E quando ele conheceu a prática, isso em 2013, 2014, bem no início mesmo, também estava começando a ensinar. Aí eu cheguei e falei pra ele, um dia, Léo, porque eu vi como esse cara era bom e que se ele não aproveitar isso, vai ser um desperdício muito grande para essa comunidade do yoga, sabe? E eu via, cara, um dia você vai largar a aviação e eu acho que você vai ser professor de yoga, cara. Saga, você liga. E ele voando, assim, sabe? Batata, né? Em 2017, 2018, ele foi um tempo meu professor assistente ali, junto comigo. Ele viu qual que era o lance que não é fácil também. Largou a aviação, montou seu próprio espaço, tá voando. Olha que loucura! Só um parênteses que não precisa nem aparecer. Vou te contar uma curiosidade, eu sou pilota de avião, sabia? É mesmo? Não é curioso? Assim, eu sou pilota de avião, de avião pequeno, tirei piloto privado. Que legal. Sem fazer isso, você acredita? Que legal, mano. Eu não piloto, assim, eu sozinha, porque eu tenho essa coisa da desatenção. Eu tenho um pouco de medo, porque é muita atenção, é muita. Mas quem sabe com a yoga eu não consigo pegar o avião e voar sozinha. Tive Pô, que demais. Não seria incrível? Tive uma outra aluna também que era
bambambam de fazer essas propagandas online para Claro, para Yahoo, para Google. E, no entanto, ela até teve um período que passou com o tempo na Índia comigo, porque a gente fez numa temporada juntos lá. Eu falei, Iris, eu acho que você vai deixar de ser essa que é marqueteira aí pra dar aula de yoga. Hoje mudou pra Bahia, a menina. Eu tô com medo de conviver com você. Ela Não dá vai aula me de mudar pra yoga. dar aula. Ela dá aula de yoga. Era paraquedista. Nossa! Era Mas largou tudo e tá dando aula de yoga. Mas você sabe que eu vejo muitas pessoas que tem um movimento, assim, né? Tem crescido muito o yoga, né? Mas eu acho que tem até uma missão espiritual, assim, de realmente realinhar as pessoas, precisa se popularizar. Não, e olha só, eu penso assim, que todas as pessoas deveriam, até o fim da sua vida, morrerem como professores. Seja a área que for. A sociedade precisa, sabe? Então você ser tão bom na sua área que a ponto de você ensine. Você tem que passar isso, né? Tem que passar isso. Nossa, eu adoro ensinar. Eu era a que estudava com as pessoas na escola, né? É um prazer tão grande, né? Você vê que a pessoa... Você passou, você engrandeceu a vida dela através do conhecimento, né? Isso é demais. Isso eu tenho todos os dias, quando aparece alguém nova lá e a pessoa gosta da prática, isso me deixa tão... Nossa, isso é meu dharma mesmo, sabe? E seja a dificuldade que seja, acordar cedo ou não acordar cedo, dormir tarde pra acordar cedo, sabe? Eu vou. Ai, sabe, isso é uma inspiração mesmo. Gente, não é incrível? Assim, é bonito de ver, porque quando a gente encontra o Dharma, a gente tem essa alegria, né? É tão legal, eu fico tão feliz, a pessoa, quando eu falo que eu acordo tal horário, muitas pessoas se não, você tá maluco, Saga. Mas é que a pessoa talvez não encontrou o que faz ela feliz, né? E seja a área que for, se você encontra o que te faz feliz, e olha, poucos são os privilegiados que encontram isso. É de uma... É uma vida alegre, é uma vida leve, né? Ai, Sagar, nossa, muito, muito legal a nossa conversa. Eu amei. Adorei, Manu, nossa, também. foi ótimo. Assim, normalmente a gente sempre faz, vamos fazer dicas finais, etc. Esse podcast tá recheado aqui, gente, de insights, de um monte de coisa legal. Agradeço. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Pessoal, se você teve muitos insights, assim como eu, tem vezes que parece que eu aprendo mais no meu próprio podcast. Divida com outras pessoas, mande para aquelas pessoas que estão com preguiça de começar uma atividade. O yoga realmente tem que ser mais divulgado, porque é muito além da atividade física, né? É algo que trabalha corpo, mente e espírito de uma forma muito integrada. Verdade. Né? Um desenvolvimento como ser humano, como caráter, né? Então, agradeço vocês muito por estarem aqui. Um grande beijo e até o próximo episódio.